Com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A você, meu nobre, querido, novo convertido, que bom que nós chegamos ao término de mais um trimestre. E que trimestre, especificamente, podemos falar assim. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês que ao longo dessas 13 semanas estivemos juntinhos por meio da plataforma aqui da AD Rio Largo. E Deus tem sido glorificado em nossas vidas. Então, quero louvar a Deus pela sua vida. Foram semanas de desafio, ainda estamos vivendo um momento de desafio, mas graças a Deus, nós chegamos na lição de número 13. Nós estamos concluindo esse trimestre. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E nós queremos agradecer de maneira grandiosa ao bondoso Deus, pela sua misericórdia infinita, pela sua graça insondável, pela sua proteção indestrutível, que tem nos ajudado, e aqui nós estamos para compartilharmos esta lição de encerramento. O meu agradecimento ao nosso líder, ao pastor Arnóbio Tavares, à irmã Antônia, todo o ministério aqui do Rio Largo, a igreja do Senhor aqui no Rio Largo, a liderança da escola bíblica na pessoa do presbítero Lineker, presbítero Jadiel e todos os integrantes dessa briosa diretoria e, em especial, a você, novo convertido, presbítero Rocha, que é o coordenador aqui do campo da cidade do Rio Largo, e em cada congregação vai o meu abraço fraternal, carinhoso, o meu abraço sincero, muito emocionante até, por essas semanas que nós passamos, por esse trimestre tão desafiador, mas aqui nós chegamos para a glória do nome de Jesus, aleluia. Então eu louvo a Deus pelas vossas vidas, por cada lição compartilhada e por nós chegarmos aqui. Que bom que você estará aí do outro lado e junto nós trocamos conhecimento e aqui nós estamos para mais uma lição. Lição de número 13, bloco de anotação na mão, caneta, para nós estudarmos. Já dizem os filósofos, os pensadores, que a diferença entre um estudante e um aluno é uma caneta. O estudante é aquele que tem a caneta, que rabisca, que rascunha, que contorna, que escreve. Já o aluno é aquele que frequenta as aulas, escuta o professor falando, até participa, mas a diferença para o estudante é aquele que tem uma caneta. Então, bloco de anotação na mão, caneta, e vamos para a nossa lição de encerramento de trimestre. Tema da nossa lição. Você já abriu a sua lição? Tem a sua lição? Buscou ela em PDF? Foi disponibilizado nos grupos da nossa congregação do campo do Rio Largo. Então, o tema da nossa lição é Vivendo em Santidade. Para uma palavra introdutória, nós queremos falar sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela traz como pedestral 3 principais recursos. Quais são eles? Primeiro, é a justificação, que é o ato de nos tornarmos justos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. A ação de Cristo no Calvário, a ira de Deus é aplacada, nós estamos agora diante de Deus, e Ele olha dos céus à terra e nos vê de maneira inculpável, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O segundo pedestral é a regeneração, que é a limpeza, é a transformação interna e externa na vida daquele que já teve a justificação, que foi o primeiro pedestral. Então, justificação. Segundo, regeneração, que é o processo em que o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida do homem. Aquele homem que bebia, não bebe mais. Aquele homem que proferia palavras torpes, não profere mais. Aquele homem que, aquela mulher, o ser humano, que tinha uma vida totalmente desajustada. A regeneração, como segundo pedestral, é esse processo de trabalho, de limpeza, de transformação na vida
do homem que abraçou a Cristo como seu Salvador. E o terceiro pedestral, qual é? É a santificação. E o tema de hoje é vivendo em santidade. Então, querido, esses três pedestrais que eu mencionei, que são os pilares da doutrina da salvação, nós entramos pelo caminho da justificação, da regeneração e agora a santificação. Será que é possível, em uma sociedade tão conturbada, nós mantermos uma vida santa? A santidade é nós nos excluirmos das pessoas e ficarmos enclausurados dentro de um local, de uma casa, de uma ilha. Será que ser santo é eu me esquivasse das pessoas? Será se é possível, como nós falamos aqui no Nordeste, nas Alagoas, aqui na cidade do Rio Largo, será que é possível o homem que come feijão e farinha, como nós falamos, é possível ter uma vida de santidade ou viver de maneira santa? Então, prepare o seu bloco de anotação, papel e caneta, pois agora nós estaremos adentrando na lição. Queridos, o primeiro tópico da lição vai trazer o que é ser santo. Nós iremos trazer os detalhes, nós iremos trazer a definição do que é santo. O segundo tópico da lição nós vamos falar sobre os equívocos, os erros, os deslizes sobre a vida em santidade. E o terceiro e último tópico da lição, nós iremos falar sobre santidade diária. Então, amados, essa lição, ela tem um contexto muito simples no modo de falar. A leitura bíblica em classe, o escritor da lição, ele foi muito feliz quando ele escolhe a primeira carta do apóstolo São Pedro para essa leitura bíblica, capítulo de número 1 e os versículos do 13 ao 25. Você pode anotar e posteriormente, de maneira pausada, de maneira devocional, detalhada, você lê. 1 de Pedro, capítulo 1, os versículos do 13 ao 25. A introdução diz assim: a palavra santidade desperta nas pessoas sentimentos e impressões variadas, oscila entre as pessoas. O que é realmente ser santo? Qual é o papel da santidade em nossas vidas? A santidade influencia nas nossas reações interpessoais? Há alguém disposto a se opor contra nós e contra Deus na realização em nossas vidas santa? Então, queridos, primeiro tópico da lição: o que é ser santo? Na Bíblia, a palavra santificação e seus derivados traz a ideia de algo ou pessoa. Quando Deus separava, o Senhor ordenou no Antigo Testamento que diversos utensílios seriam separados. Então, nós entendemos de primeira mão que no livro do Êxodo, capítulo 28, versículo 41, Deus se utiliza de utensílios para separar exclusivamente para os utensílios ou para a ministração litúrgica, no que diz respeito ao tabernáculo, no que acontecia na adoração a Deus lá no deserto. Então, querido, a reação à vida pessoal. O Antigo Testamento havia pessoas separadas, mas não vinculadas especificamente ao culto a Deus, como os nazireus. Escritos em Números, capítulo 6, um homem ou uma mulher que se separasse para Deus, mesmo temporariamente, não poderia beber vinho, rapar o cabelo, nem tocar as pessoas ou animais mortos. Ainda no Antigo Testamento, Deus exigia que seu povo agisse de forma santa, não pecando, respeitando seus irmãos, buscando a Deus e adorando apenas a Ele. Então está aqui os utensílios ou pessoas no que diz respeito à santificação. Mas querendo trazer para você, novo convertido, no Antigo Testamento Deus ainda separava
homens, títulos, pessoas para os seus ministérios específicos, como os reis, os profetas, os sacerdotes e os juízes. Eram homens separados exclusivamente para uma função exclusiva para Deus. Eu falei que Deus separava utensílios e Deus separou homens. Tem aqui especificamente no livro de Números, falando sobre os nazireus, mas essa classe ministerial, Deus se utilizou deles para o seu fim, para o seu propósito. Agora vamos lá. Ser santo é ser separado. Uma pessoa santa é uma pessoa separada das coisas do mundo para Deus. Então, queridos, a definição de santo, ser santo, é ser separado. Uma vez que você passa pelo processo da justificação, você é justo por meio do sacrifício de Cristo. Passa pelo processo da regeneração, é paulatino, é no dia a dia. E dentro desses princípios que eu falei na introdução, vem agora a santificação, que é uma separação exclusiva para Deus. Então, essa é a definição dentro do primeiro tópico da lição. E no terceiro, ser santo, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Amados, nós fazemos a nossa parte. Agora, é uma ação oriunda do Espírito de Deus na vida das pessoas. Uma vez que ela entende que ser separada para Deus tem um papel fundamental na vida que Deus quer que ele o execute, realize. Então, ser santo é ser separado para um fim pelo qual Deus deseja realizar na sua igreja e no mundo. Separado aqui, meus queridos, não é se isolar das pessoas. Ser santo aqui não é estar dentro de um nicho, não é estar em nenhuma ilha deserta, mas ser santo aqui é ter um padrão separado das vidas e do comportamento das pessoas. É você estar no mundo, mas não fazer parte do sistema pecaminoso, orquestrado por Satanás, regido por Satanás. Então, ser santo é ser separado, é ter uma vida exclusiva para Deus, mesmo estando no mundo, não está preso aos ditames, ao processo, às ações que o príncipe deste mundo, a saber, Satanás, tem executado nas pessoas que não servem a Deus. Então esse é o primeiro tópico da lição. E nós agora iremos para o segundo tópico. O segundo tópico da lição diz sobre os equívocos, os erros, os deslizes do que as pessoas acham o que é ser santo. Então diz assim, ser santo, como já foi dito, é ser separado, óbvio, ser separado. Entretanto, essa separação não significa que a pessoa santa deve estar fora do mundo. Não. Nós estamos no mundo, nós estamos nas faculdades, nós estamos na sociedade, nós estamos ocupando os cargos públicos, nós estamos uma vida de todas as esferas que a sociedade dispõe, porém, nós não nos isolamos disso. Isso é um equívoco das pessoas. Para ser santo, não é preciso, essa separação aqui, não é apenas afastar-se. Eu posso estar junto com as pessoas, mas não comungar da linguagem dela, não comungar do perfil que ela aderiu para a sua vida. Então, há um equívoco nas pessoas que acham que ser santo é agora eu não falar mais com os meus amigos da minha pós-graduação. Não. Ser santo agora é eu chegar no meu setor de trabalho, não dar um bom dia, não saudar alguém com a paz do Senhor, não. É você passar no corredor da sua empresa e não falar com ninguém. Não, ser santo não é isso. Ser santo é na hora que as algazarras, como nós falamos aqui no Nordeste, quando as piadas, quando as palavras torpes, os comentários, principalmente nas segundas-feiras,
que as pessoas começam a delatar, a expor os acontecimentos da sexta, do sábado e do domingo, quando toda aquela conversa estiver acontecendo, eu não fazer parte desse cotidiano, não participar do que está ali em evidência. E muitas das vezes, nós sabemos que quando está aquela algazarra, não falo isso generalizando, pelo amor de Deus, mas boa parte das pessoas, elas têm o seu estilo de conversa, das baladas do final de semana, e etc, etc e tal. Mas eu estou dizendo que essa conversa, esse hábito das pessoas, às vezes, quando chega um irmão, um crente de bom testemunho, que de fato é santo, então aquele assunto, ele dá um time, dá um tempo, e as pessoas, olha, vamos parar o assunto, que o irmão chegou, a irmã chegou, o irmão não gosta dessas conversas. Então, ser santo, amigo, é isso. Não é se isolar, não é se esquivar, não é se distanciar de tudo e de todos. Ser santo é você ter uma linguagem que edifica, uma linguagem que glorifica e uma linguagem digna de aplausos, glória para o nome do Senhor e felicidade para você. Então, ser santo, segundo tópico aqui, os equívocos das pessoas é que achar que ser santo é se isolar das pessoas, da sociedade e estar longe de tudo e de todos. Um outro equívoco na maneira de pensar. Por quê? O psiquismo, a nossa mente é um campo de batalha. Nós sabemos que nós vivemos batalhas diariamente. E o campo de batalha é a nossa mente. É o que nós pensamos, refletimos. É aquilo que nós, quando eu penso, logo existe. Já diz os estudiosos do passado. Então nós precisamos entender que a nossa mente, ela é um campo de batalha, e nós precisamos estar alimentando ela para não sermos surpreendidos por coisas nocivas. Se nós pegarmos 2 leões, colocá-los ambos nas suas jaulas, e nós alimentarmos um leão e um outro leão, nós não alimentarmos, ou seja, a nossa mente como campo de batalha, a natureza de Cristo e a natureza adâmica, caída, perversa, mal, que puxa para as coisas de baixo. Se nós alimentarmos apenas um leão, esse leão é uma das naturezas, está no nosso psiquismo. Quando nós abrirmos aquela jaula e os 2 leões irem para um combate, óbvio, vai vencer aquele que foi mais alimentado. Então, dentro da sua natureza, das suas naturezas, a de Cristo, que você abraçou a fé, ou a adâmica que ainda está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Precisamos, como campo de batalha, alimentar X natureza para nós não sermos surpreendidos. Então, querido, e aí no terceiro subtópico, do tópico 2, diz que a oposição à santificação. Não podemos ignorar que temos um inimigo. E esse inimigo, meus amados, o nome dele já diz, Satanás, adversário. É ele o nosso arquirrival, nosso rival principal para tentar nos manchar a nossa vida em santificação. E como é isso? Por meio das propagandas. Não foi o diabo, e eu não estou aqui divulgando a sua, não foi o diabo que pegou o fruto e deu para Eva, e nem tampouco para Adão, mas foi ele que fez a propaganda, foi ele que mentindo, foi ele que de maneira sagaz, foi ele que de maneira estratégica fez o comercial e conseguiu persuadir, convencer Eva. E a Bíblia diz, Paulo diz, que pelo homem entrou no pecado. Elinaldo, mas não foi Eva, como Paulo disse que foi pelo homem? É porque a responsabilidade Deus colocou sobre Adão e não sobre Eva. É um outro assunto que nós falaremos em um outro assunto, em um outro dia. Mas quando diz que por um homem entrou o pecado, a gente vê aqui que Satanás, ele fará o possível para nos atrapalhar na nossa vida de santidade. E uma das suas armas é a tentação. Aí você vai dizer para mim, Elinaldo, o que é tentação? Tentação é uma atração para fazer o mal, por prazer ou lucro. A tentação
ela pode ser externa, oriunda do tentador, ou ela pode ser interna, da sua natureza pecaminosa. Tiago diz que tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, meu querido novo convertido, a tentação é aquilo que nos comove, é aquilo que nos desestrutura. Para mim, tentação pode ser algo, para você pode ser outra. Para o professor Hélio, que já está aqui, daqui a pouco vai trazer a lição de uma faixa etária, para ele pode ser uma outra coisa. Tentação é uma atração para fazer o mal. Alguém vai fazer o mal como? Infidelidade conjugal. Alguém vai fazer o mal tirando a vida de outrem. Alguém vai fazer o mal trazendo fofoca, trazendo intriga. Tentação é um convite para fazer o mal, por prazer ou lucro. Tem pessoas que fazem as coisas erradas por sentir prazer nisso. Então, Satanás se utiliza da tentação para tentar atrapalhar a vida do homem com Deus. Meus amados irmãos, novo convertido. O terceiro tópico e último, para nós já irmos para a nossa linha de conclusão. Veja bem, santidade diária. Nós falamos no primeiro tópico, o que é ser santo. Nós falamos no segundo tópico, os equívocos sobre a santidade. E agora, no terceiro e último, santidade diária. Primeiro, a sabedoria e santidade no trato com os irmãos. Tem pessoas que se mostram, ou querem se mostrar tão santo, mas não buscam sabedoria para se relacionar-se com os irmãos. Um testemunho de alguém que estava pregando e pregou uma mensagem extraordinária. Quando terminou de pregar, uma irmãzinha simples, com honestidade e sinceridade, foi pegar na mão dele e disse: meu filho, que grande mensagem. Ele: para trás de mim, Satanás. Não, a irmã estava apenas elogiando a mensagem do irmão. Faltou ele ter sabedoria para não trazer complicações para a sua vida e para a vida da irmã, que admirou a mensagem dele. Ou ele pensou que a irmã estava sendo usada como aquela mulher lá de Tessalônica, em Atos capítulo 17, elogiando Paulo e Silas. Não, irmãos. Você pregou, você cantou, e alguém chega para você: meu irmão, que mensagem, que estudo, que louvor. Diz: você só é ser inteligente, ter sabedoria e tratar os irmãos com simplicidade. Então, santidade diária. Primeiro, fala sobre sabedoria e santidade no trato com os irmãos. Segundo, a importância na leitura da obediência à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o manual para nos nortearmos quanto os requisitos para a santidade. Se nós colocarmos um GPS para um fim de um propósito, para um local, um alvo, um destino, esse GPS ele pode até falhar. Ele depende da tecnologia, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é infalível, ela não falha, ela é fiel. E essa santidade diária, nós precisamos tirar um tempo para nós nos dedicarmos ao manual que nos conduz à santidade, a sermos santos, que é a palavra de Deus. Terceiro, cuidado como falamos e nos vestimos. Essa parte aqui das vestimentas, eu não vou entrar nela. Isso nós temos doutrina, o nosso pastor Arnóbio, é um homem muito usado às terças-feiras na sede, tem culto na terça, na quinta e no domingo, e eu não vou entrar aqui nessa questão das vestes, mas uma pincelada. Roupa não salva ninguém, a gente vê muito isso falando, mas a roupa, ela é um estereótipo que reflete o nosso interior. A roupa, ela é uma condição que nos faz refletirmos aquilo que nós somos. Ah, irmão, mas a minha roupa, ela é lá embaixo, ou ela é assim ou assado, e muitas das pessoas desse mundão de meu Deus, às vezes critica nós, pentecostais ou assembleanos, pelos nossos estilos, como nós nos vestimos. Não, você cuida da sua doutrina e a gente cuida da nossa. Você está caminhando para o céu, nós estamos caminhando também,
Aí, como diz aqui o nordestino meio aperreado, diz: você cuida do seu e eu cuido do meu. Então a gente segue para o céu e cada um. Agora, a lição ela diz que a gente precisa ter cuidado com o que nós estamos falando e como nós estamos nos vestindo. É claro que ninguém vai para uma praia como eu estou aqui. Também ninguém vai para um fórum com roupa de banho. Agora, a roupa, ela fala muito das características, da moralidade das pessoas. E isso é um assunto que a gente pode falar em um outro momento, principalmente os nossos líderes. Eu poderia falar, claro, mas não quero aqui adentrar nesse tópico, na questão de vestes, que é doutrina, mas também tem a questão de usos e costumes e região, nas 5 regiões do Brasil. Então, isso fica para uma próxima oportunidade. E para nós concluirmos, diz assim: ser santo é ser diariamente trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e ter um estilo de vida que agrade o Senhor e faça com que as pessoas à nossa volta vejam a glória de Deus em nosso testemunho e em nossas atitudes. Então, meu amado e querido novo convertido, a gente vê que os 5 pilares, os 6 pilares da santificação, dentro da minha conclusão, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, a sunamita disse: eu vejo que aquele homem que passa é um santo homem de Deus. O que é isso? Santidade ministerial. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o escritor diz que seja sem mácula o leito, ou seja, santidade conjugal e sexual, aos Hebreus 13, 4. Provérbios 29, 2, quando o justo, quando o santo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio, ele domina, o povo geme. O que é isso? Santidade na política, Provérbios 29, 2. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus disse: o que contamina um homem não é o que sai, não é o que entra, melhor dizendo, mas é aquilo que sai, porque do pensamento do homem interior é que se processa todos os procedimentos para a sua vida. O que é isso? Santidade na linguagem e santidade no homem interior. Eclesiastes 9:8, a Bíblia diz: em todo tempo, Salomão diz, em todo tempo sejam alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O que é isso? Santidade na trajetória. Começou, no meio e no final. E para concluir, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, santidade na tricotomia, santidade na vida integral do homem. Paulo disse que seja santo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Então, meus queridos e amados irmãos, novos convertidos, que bom que nós chegamos mais um final desse trimestre. Nós estudamos, nós choramos, nós nos alegramos, nós confraternizamos, nós nos afligimos, mas aqui nós chegamos, glória a Deus. Foram 13 semanas difíceis, foi um momento conturbado, foi um momento desafiador, mas nós chegamos. Então, meu abraço, novo convertido, meu abraço, nova convertida, você que aceitou a Jesus nas lives, nos cultos online, fique com o Senhor, não deixe o Senhor, não abra mão. Nós estaremos entrando no 4º trimestre, na próxima semana. Eu não sei se você vai estudar o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 ou ciclo 4, mas o importante é que nós chegamos aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, e você estará aí do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu sei as dificuldades, novos horizontes estão começando a brilhar, o sol está começando a raiar, as coisas estão começando a voltar aos seus devidos lugares. A você que passou por momentos difíceis, que teve contratempos profundos, os meus sentimentos. A você que soube, com a ajuda de Deus, traçar todos os empecilhos, e nós chegamos aqui.
Dá para você dizer amém? Dá para você dar um glória a Deus aí na sua casa, no seu carro, aonde você está, e dizer: eu atravessei o terceiro trimestre. Ó, que terceiro trimestre de 2020. Esse vai ficar na história, mas aqui nós chegamos para a glória de Deus. Então a minha gratidão a todos vocês, aos nossos pastores nacionais, os pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, ao nosso pastor aqui do estado das Alagoas, o reverendo Orisvaldo Nunes, e o pastor aqui da nossa cidade, o pastor Arnóbio Tavares, e todos aqueles que trabalham com novos convertidos, os departamentos, os diretórios, toda a estrutura que trabalha voltado para os novos convertidos. Eu me emociono nesse momento por saber que o terceiro trimestre de 2020 foi aquele trimestre. Então que Deus nos ajude e que nós iremos orar nesse momento. Se você pode, no momento que você estiver assistindo esta aula, feche os seus olhos comigo e oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, queremos te magnificar neste momento, por cada novo convertido, Senhor. Pessoas que aceitaram a Ti na trajetória desse trimestre. Oh, que trimestre desafiador. Mas aqui nós chegamos, nós atravessamos as 13 lições, e aqui nós estamos para a Tua glória. Por isso, fortalece esse novo convertido, essa nova convertida. Dá-lhes experiências com o Teu Espírito. Pai, batiza ele com o Teu Santo Espírito, renova as suas forças, revitaliza, Pai, o seu ânimo para essa caminhada tão árdua, mas tão gloriosa, aleluia, e que o Senhor proteja cada um do que aceitou a Cristo mais recentemente, e aquele que te aceitou um tempo mais longínquo. Pai, nesse momento eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Queridos, um abraço a todos, e nós nos encontramos em um próximo momento. Seu irmão e amigo, presbítero Elinaldo Alves, servo de vocês. Amém.